Olá! Dando continuidade à nossa série de números, veremos os capítulos 20, 21 e 22. O capítulo 20 começa mencionando que Miriam, a irmã de Moisés, faleceu e que também faltava água lá onde eles estavam no deserto, e o povo se revoltou contra Moisés e Arão, seu irmão, novamente. Mais uma vez, eles se revoltaram. E a partir do verso 8, Deus diz a Moisés para que ele reúna o povo e que ele fale a uma rocha para que dê água, para que ele fosse a um monte de rochas e pedisse para que desse água àquelas rochas. Porém, é dito que Moisés, de alguma forma, duvidou de que aquilo seria possível, de que aquilo funcionaria. Mas que, enquanto Moisés estava ali com o povo, naquele local cheio de rochas, ele pegou o seu bastão e feriu a rocha 2 vezes, provavelmente por achar que aquele bastão era especial e já tinha realizado outros feitos anteriormente. Aquele bastão abriu o Mar Vermelho. Aquele bastão se transformou em uma serpente. Aquele bastão fez parte de muitos milagres que Deus ordenara. E talvez Moisés tivesse duvidado do que Deus dissera. E em vez de apenas pedir para que saísse água da rocha, ele feriu a rocha 2 vezes com o bastão. De qualquer maneira, muita água saiu daquelas rochas e o povo bebeu. Porém, Deus ficou chateado com Moisés e seu irmão Arão e com o povo, que era descrente. Já a partir do verso 14, é dito que Moisés envia alguns mensageiros ao rei de Edom, avisando que eles, o povo de Israel, o povo de Moisés, estaria passando por aquelas terras, mas que passariam em paz, sem guerras. Porém, o rei de Edom se recusou, pois temia que o povo de Israel invadisse a cidade. Veremos depois que Moisés sempre, quando ia passar por uma cidade, enviava mensageiros pedindo autorização para tal. Alguns se recusavam que eles passassem, e por isso Deus dava vitória a Moisés, pois o próprio Deus ordenava que eles passassem, já que os reis se recusavam que eles passassem por lá. Porém, aqueles que eram justos, aqueles que por compaixão deixavam Moisés e o seu povo passar pela cidade, pois aquele era o caminho, era a estrada até chegar em Canaã, com esses não acontecia nada. Porém, aqueles que declarassem guerra ao povo de Israel, é dito que Deus lutava por Israel e vencia todos os inimigos. Também aqui neste capítulo é dito que Deus, por não ter gostado do que Arão e Moisés fizeram, pois foram descrentes quanto ao pedir a rocha para dar água, é dito que Deus diz que Arão irá morrer. Ele diz o dia e diz o local. E que também Moisés não entrará na terra prometida. E que futuramente também morreria. Ou melhor, Deus os tomaria para si, pois a morte deles não foi morte matada por homens, mas o próprio Deus os tomou para si. Então, vimos aqui no capítulo 20 que Arão faleceu e também Miriam, sua irmã, mas Moisés ainda se encontra vivo. E para o fim do capítulo 20 é dito que Arão, como sumo sacerdote, que possuía
uma vestimenta especial, passou a sua autoridade para Eleazar, seu filho, para que se tornasse o sumo sacerdote. E no último verso, no versículo 29, é dito que a congregação chorou a morte de Arão e ficou em luto por 30 dias. Apesar de que apenas uma parte do povo realmente lamentava a morte de Arão, a outra parte queria mesmo que ele tivesse morrido. E agora no capítulo 21 começa mencionando uma guerra, um conflito que houve, mas o povo de Israel saiu vitorioso, graças a Deus. E depois o povo volta a ficar contra Moisés e contra Deus, reclamando da situação em que viviam, de que melhor seria estar no Egito como escravos. Por isso Deus envia serpentes venenosas, cobras, para picarem esse povo. E muita gente morreu. E então Moisés ora para que aquilo acabasse, para que aquelas serpentes deixassem de vir e matar o povo. Para isso, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, que esculpisse uma serpente de bronze. E todo aquele que fosse picado por uma cobra e olhasse para aquela serpente seria curado e não morreria. Infelizmente, futuramente, essa serpente se tornou alvo de adoração por parte dos israelitas, que eram muito fracos espiritualmente e se desviavam com muita facilidade das ordenanças de Deus. Nos próximos versos é mencionado os lugares e os acontecimentos do povo de Israel pelo deserto, até que eles chegam perto de uma cidade e enviam mensageiros até aquela cidade para que deixem-os passar. Porém, eles recusaram e por isso houve uma guerra, e dessa guerra gerou mais outra guerra com outra cidade e assim por diante. As cidades não permitiam que Israel simplesmente passasse por aquele local. Eles poderiam simplesmente deixar Israel passar e não haveria guerra. Mas eles não deixavam, e Deus ordenava que eles passassem, pois aquela era a direção. Eles estavam no deserto, indo rumo a Canaã, e eles precisavam passar por aquele local. Pegar outra rota, desmontar acampamento, milhares de pessoas, crianças, demoraria muito. Atravessar, voltar toda uma rota no deserto. Vale ressaltar que eles passaram 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Simplesmente perambulando. E o capítulo 21 continua dizendo sobre as vitórias de Israel. Aqui no capítulo 22 menciona a história de Balaque, o rei Balaque, que não queria deixar que o povo de Israel atravessasse o seu território. E para isso, pediu para que Balaão, um servo de Deus, muito conhecido na época, fizesse orações e maldições contra Israel, para que eles, se viessem, morressem na batalha. E Balaão se encontra com Deus em oração e Deus o responde para que não amaldiçoe aquele povo. Porém, Balaão ficou encantado com as riquezas que Balaque, o rei, o daria se ele fizesse aquilo. Balaão, segundo a leitura, o que dá para perceber é que ele não era um homem medroso, que tinha medo do que o rei poderia fazer com ele, caso desobedecesse. Não, Balaão se mostrou um homem firme. Tanto que nas primeiras tentativas do rei de convencê-lo a amaldiçoar Israel, ele foi contra. Mas depois, por conta da ganância,
ele acabou indo. Mas no caminho para lá, uma história bem interessante, intrigante aconteceu. A jumenta de Balaão. Alguns de vocês certamente já ouviram essa história. História essa que virou até lendas e mitos dos mais antigos, dos avós, dos bisavós. Mas a Bíblia diz o que de fato aconteceu. É dito que estava Balaão e mais 2 servos rumo à estrada de Balaque. Viu, pois, a jumenta de Balaão, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pois é dito que a ira de Deus se acendeu contra Balaão. E então a jumenta tentou desviar do anjo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se. Basicamente foi isso, a jumenta já não tinha mais para onde correr, então ela simplesmente deitou-se. E Balaão novamente a espancou. E é dito aqui um fato interessantíssimo, no verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Deus fez com que a jumenta conversasse. E essa disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Balaão certamente deve ter ficado um pouco encabulado com aquilo, mas de qualquer maneira ele a respondeu e disse: Fiz isso porque zombaste de mim. Quem dera eu tivesse agora uma espada e te mataria. E a jumenta continuou a dizer: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso eu costumo fazer isso contigo? Aqui a jumenta diz: Por acaso eu costumo desobedecê-lo? Não, aquela foi a primeira vez. E isso foi o que Balaão disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor também. E então o anjo diz: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não tivesse desviado, na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Vimos aqui que existia um anjo, e se Balaão passasse por aquele caminho, simplesmente Balaão iria morrer. Talvez ele tivesse um infarto, uma morte que não poderia ser explicada pelos homens naquela época, mas na verdade seria Deus que haveria o matado. E certamente coisas do tipo acontecem ainda hoje, em que Deus precisa levar certas pessoas e elas morrem de repente. E o anjo alerta Balaão e diz para ele não se corromper com aqueles homens, mas que eles poderiam seguir viagem. Porém, ele não amaldiçoaria aquele povo, mas diria o que Deus mandasse dizer. E então aqui nos últimos versos do capítulo 22, Balaão se encontra com o rei Balaque e eles vão até o alto de uma montanha, os altos de Baal, na verdade, para que de longe Balaão amaldiçoasse aquele povo. Vemos aqui que Balaão, de início, parece estar com Deus,
seguindo essa cronologia, essa leitura, Balaão diz que falará apenas aquilo que Deus colocar em sua boca. Porém, vemos que Balaão insiste em querer agradar a Balaque, o rei, para conseguir riquezas e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. Balaão está querendo servir a Deus e a Balaque ao mesmo tempo. Porém, até aqui, no capítulo 22, Balaão ainda não se corrompeu e veremos nos próximos capítulos o que acontecerá com Balaão e se ele irá ou não profetizar maldição contra Israel, pois seja por motivos naturais ou sobrenaturais, de fato, Balaão era um homem incomum, não apenas para os homens de sua época, mas de alguma maneira Deus prestava atenção em suas palavras e o alertou para que não amaldiçoasse aquele povo. E sim, a depender do que Balaão dissesse, poderia ajudar ou prejudicar a nação de Israel. E aqui concluímos.